Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre a obra Povos Indígenas do Brasil, que é um vídeo do youtuber indígena Christian Waril, que é uma obra obrigatória do PAS 2 da Universidade de Brasília. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difundir arte, conhecimento e cultura pelo YouTube de forma bastante acessível. Vamos à análise do vídeo? Gente, por meio do vídeo, o Christian Waril objetiva discutir os principais equívocos relacionados aos povos indígenas do Brasil. Ele vai discutir esses vários equívocos na representação feita dos povos indígenas, principalmente pessoas não indígenas. Ele apresenta informações panorâmicas muito importantes sobre os povos indígenas no Brasil, como a existência de mais de 300 povos indígenas, de cerca de 270 línguas indígenas e a estimativa de aproximadamente 1 milhão de indígenas em nosso país. Aqui são alguns aspectos muito interessantes. Dentre eles, eu vou destacar aqui as 270 línguas indígenas que são faladas no Brasil. Isso aqui é muito importante, pois há o equívoco recorrente de muitas pessoas acreditarem, falarem que no Brasil só se fala português. O português é a língua oficial do nosso país, junto com a Libras, são as nossas duas línguas oficiais, mas não é a única, mas não são as únicas línguas, o português e a Libras, faladas no território brasileiro. Existem, como vemos aqui, cerca de 270 línguas indígenas, ou seja, a realidade brasileira é bastante multilingüe. Isso quer dizer o quê? Que no nosso território coexistem diversas línguas e culturas no nosso país. Então, pensar que o português é a única língua que no Brasil inteiro as pessoas têm como língua materna o português é um grave equívoco que esse vídeo deixa muito claro. O youtuber também defende o uso da palavra indígena, que é o oposto de alienígena, em vez de índio, pois esta teria se originado de um equívoco dos colonizadores, que acreditavam ter chegado às Índias, né? Então, os povos indígenas referem-se às pessoas originárias do Brasil. Por isso que ele defende indígena, que é o oposto de alienígena. Então, ele deixa bastante claro que o termo mais adequado para se referir é indígena, em vez de índio. Continuando aqui, o Waril também afirma que o uso do termo tribo é ultrapassado, incorreto e preconceituoso, principalmente devido à abordagem que foi feita a partir desse termo por povos europeus. Os termos povos e nações são mais apropriados para se referir aos indígenas e, ao se referir ao seu território, é mais apropriado usar os termos comunidade ou aldeia. Ele defende esse uso mais preciso, né, do que simplesmente tribo, né, que foi durante muito tempo a expressão predominante. Até hoje tem uma grande predominância, mas se vocês ficarem atentos no dia a dia, né, na leitura de reportagens, vocês já vão ver uma certa diferença nos usos desses termos discutidos aqui, principalmente de indígenas e de aldeias, comunidades e povos e nações. Hoje também ressalta a diversidade étnico-cultural entre os diferentes povos indígenas, como entre os povos das regiões Norte e Sul. Dessa forma, compreender os povos indígenas como um grupo homogêneo e estereotipado é um grande equívoco, já que o Brasil é um país bastante miscigenado. Ou seja, o vídeo deixa muito claro que a visão estereotipada que se cria dos povos indígenas, de que os indígenas são todos iguais, é extremamente equivocada. E isso é muito importante que esteja muito claro depois da visualização desse vídeo para os estudantes do segundo ano que vão prestar o PAS da Universidade de Brasília e também para a formação de vocês como cidadãos. Alguns dos povos indígenas brasileiros que ainda existem, resistem, ele usa essas duas expressões o tempo todo, que os povos não simplesmente existem, mas também resistem no Brasil, são Macuxi, Caiapó, Guarani, Pataxó, Potiguara, Terena, Tupinambá e Chavante.
Aqui um aspecto que pode interessar muito a vocês, são 4 tópicos que eu coloquei de como pode cair este vídeo no PAS. Primeiramente, podem ser cobradas as principais informações apresentadas nos slides anteriores, especialmente os equívocos recorrentes relacionados aos povos indígenas do Brasil, como discutimos nos outros slides. E tem aqui a importância do YouTube na sociedade contemporânea para se dar voz a grupos e ideologias marginalizadas pelas grandes mídias. Aqui é muito interessante vocês pensarem e refletirem de que o YouTube possibilitou que diversos grupos passassem a ter um espaço maior para falar e debater diversos assuntos que eles não possuíam, por exemplo, nas mídias tradicionais, como o jornal impresso e a televisão. E isso tem um peso gigantesco no dia a dia. Por exemplo, vocês dificilmente teriam acesso a esse vídeo de forma gratuita e relativamente fácil para quem tem acesso à internet, se não fosse o YouTube. Se vocês dependessem, por exemplo, como nos anos 80, 90, que a maioria das pessoas dependiam muito da televisão para se informar e da mídia impressa, de jornais e revistas, nós não conseguiríamos ter acesso às reflexões que ele coloca. E também o YouTube possibilita que nós possamos ver e rever o vídeo várias vezes. Isso é um aspecto de reflexão muito, muito importante. Outro ponto aqui que eu acho que pode ser cobrado no PAS de alguma maneira é a recorrência e o papel de recursos sonoros, imagéticos e tipográficos para a constituição de sentidos em vídeos do YouTube. Por exemplo, de que maneira ele usa os sons a todo momento no vídeo, né? Os sons não se restringem à voz dele emitindo o enunciado. Tem vários outros sons ali que são ligados ao YouTube, ligados a riscos, não é? Quando aparece alguma imagem que ele coloca também, essas imagens são muito importantes. Por exemplo, quando ele usa a ironia em relação aos povos, a dicotomia entre indígenas e alienígenas, que ele usa uma navezinha voando, e os tipográficos, que ficam bem claros. Tipográficos, para, se vocês não souberem, eu vou explicar agora, se refere ao tipo de letra empregada, né? E a letra empregada por ele, por exemplo, para se referir aos povos indígenas que existem no Brasil, quando ele lista ali vários povos, é uma tipografia que está mais ligada à tipografia típica utilizada por povos indígenas. Então, tudo isso está relacionado na constituição de sentidos em vídeos no YouTube. Principalmente vídeos que passam por um processo de produção e de elaboração mais sofisticado. Na prova de redação, aqui eu destaco para vocês, pode ser exigida a produção de um gênero textual relacionado a práticas do YouTube, como um comentário para o vídeo, ou seja, vocês podem ter que escrever um texto que sirva como comentário para o vídeo. E também pode ser exigida a redação de um texto do tipo dissertativo argumentativo sobre os desafios enfrentados pelos povos indígenas brasileiros neste século XXI. Assim, o vídeo pode ser muito importante na construção do repertório sociocultural dos estudantes. Então, por meio da visualização atenta do vídeo, vocês podem compreender melhor de que maneira os povos indígenas enfrentam os desafios contemporâneos e como eles estão, de certa maneira, aí, inseridos na nossa sociedade, como a sociedade brasileira como um todo acaba lidando com os povos indígenas, como é que as maiorias, digamos assim, né? Como é que os não indígenas lidam com os povos indígenas. Agora eu deixei mais claro aqui para vocês. Essa relação entre indígenas e não indígenas, como é que se dá por meio de relações de poder, de silenciamento? Então isso é muito relevante e que fique claro, né? Que esse youtuber, Christian Waril, faz um grande papel de importância maravilhosa para esclarecer a todos os principais equívocos relacionados
a representação dos povos indígenas feitas por pessoas não indígenas. E isso é muito importante para a construção do repertório sociocultural de vocês como cidadãos e cidadãs. Bem, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo ou alguma sugestão para melhorarmos aqui os vídeos do nosso canal, estamos aqui disponíveis para ajudá-los. Deixe um comentário, tá bom? Até a próxima. Tchau!